Olá, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal Reagindo com Wagner, tá? Hoje vamos falar a respeito daqueles que zombaram, brincaram com o nome de Jesus Cristo, com o nome de Deus e tiveram sérias consequências, né? E eu quero que você acompanhe comigo e aonde vamos acompanhar e vamos reagir é ali no canal Fatos e Verdades. Eu quero que você acompanhe comigo e dê essa opinião, tá, pessoal? Mas antes de irmos para o vídeo, já conto com seu apoio. Você que puder deixar o seu like, deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Quando você faz isso, todos os novos vídeos sempre chega de primeira mão para você. Beleza, pessoal? Dito isso, vamos para o vídeo. Há pessoas que utilizam o nome de Cristo de forma leviana, sem considerar o impacto espiritual, cultural e social desse tipo de atitude. Em diferentes produções audiovisuais, é possível observar o uso do nome de Deus de maneira banalizada, muitas vezes tratado como elemento cômico ou recurso narrativo, o que para muitos representa uma forma de profanação do que é considerado sagrado. Em diversos filmes, o nome de Deus aparece associado a situações de humor ou ironia. Um exemplo frequentemente citado é o longa-metragem Todo-Poderoso, no qual o ator que interpreta Deus faz piadas e adota uma postura descontraída em relação ao Criador. Eu não gosto muito de blasfêmia, mas essa última me fez rir. Quem é você? Eu sou ele, Criador do céu e da terra. Eu sou Deus. Para parte do público religioso, esse tipo de representação ultrapassa limites simbólicos importantes. Além do cinema, a música popular também apresenta casos em que referências a Deus e à criação divina são feitas de maneira irreverente. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Em muitos desses contextos, o nome sagrado é inserido sem reflexão teológica ou respeito religioso, o que gera debates constantes sobre liberdade artística e responsabilidade moral. Outro ponto recorrente é o comportamento de personalidades públicas que utilizam referências a Deus e, mais especificamente, a Jesus Cristo, em piadas ou declarações com finalidade de entretenimento. Um dos casos mais conhecidos Bom, gente, antes de irmos para o caso mais conhecido aí de John Lennon, tá? É importante a gente frisar algo aqui, tá? E trazer esse tipo de comentário porque é de relevância para você. Muitas das vezes, a Bíblia nos ensina para não falar o nome de Deus em vão. E muitos, assim, que zombaram, brincaram, eles são conhecedores das Sagradas Escrituras. Eles sabiam que, de maneira alguma, poderia atribuir esse tipo de comentário, falar o nome de Deus em vão. Só que eles vão muito mais além, né? Eles pegam ali, escrevem composições, letras, se acham maior do que Jesus Cristo, maior do que Deus, né? E todos nós sabemos que onde há zombaria, há uma consequência. E o mais interessante que é a situação de John Lennon, né? Que ele zombou demais aí de Jesus Cristo e bem sabemos que um dos seus próprios fãs, né, foi lá e cometeu aí, que tirou a sua própria, né, tirou a vida, né, de John Lennon. Então, nós vamos acompanhar. Tenho que ter cuidado aqui para não cair o engajamento do canal, tá ok? Então, gente, muita gente que zombou, brincou com as coisas de Deus, sempre teve consequências grandes. Não adianta, gente. De Deus não se zomba. De Deus a gente não brinca. Sempre vai haver uma consequência. Então eu quero que você acompanhe comigo e a gente não está aqui como um ofício, um papel de Deus para julgar o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Nós estamos aqui para reagir e trazer aqui um comentário para que você possa entender que, gente, Deus, Ele nos criou. Se Ele nos criou, a gente tem que ter toda a reverência, todo o respeito, todo o temor a Ele, né? Apesar desses últimos dias, são dias difíceis, complicados, e muita gente já não reverencia, não tem mais temor a Deus. Então, como no carnaval, zombam demais de Deus, de Jesus Cristo, das igrejas, e agora a política no Brasil, né? O que acontece hoje? Eles estão zombando dos cristãos.
né, achando graça e tudo, e todos nós sabemos que tudo tem uma consequência, né? Zombam, mas depois o que acontece? A casa cai, tá? Desculpe pelo comentário longo, mas é necessário, tá? E eu quero que você acompanhe comigo e deixe a sua opinião aí, tá, pessoal? Porque a sua opinião é de suma importância. Vamos pro vídeo. Envolve John Lennon, que em uma entrevista concedida no ano de 1966, afirmou que os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo. A declaração gerou forte repercussão negativa à época. Meses depois, John Lennon reconheceu o impacto de suas palavras em uma entrevista coletiva, afirmando que havia se expressado de forma equivocada. Ainda assim, a fala continuou sendo associada a debates sobre blasfêmia e liberdade de expressão. Mas eu não estou dizendo que somos melhores ou maiores em comparação a Jesus Cristo como pessoa ou Deus, ou seja lá o que for. Isso foi errado ou interpretado errado e deu nisso tudo. Anos mais tarde, no ano de 1980, Lennon foi assassinado por um fã em Los Angeles. Fato que, para alguns grupos religiosos, foi interpretado de maneira simbólica, ainda que sem qualquer comprovação objetiva de relação causal. No cenário brasileiro, outro nome frequentemente citado nesse tipo de discussão é o de Dinho, vocalista da banda Mamonas Assassinas. Em entrevistas e apresentações televisivas, o cantor utilizava linguagem provocativa e humor escrachado, incluindo referências religiosas. Em uma dessas ocasiões, afirmou de forma irônica que eram músicos de Cristo, apesar do conteúdo irreverente de suas músicas. Durante apresentações em programas de televisão, Dinho voltou a mencionar o nome de Jesus em tom de brincadeira, apontando para a câmera e fazendo associações jocosas. Para parte do público, essas atitudes eram vistas como humor, para outros, como desrespeito ao sagrado. Apesar da postura pública irreverente, relatos de familiares e pessoas próximas indicam que Dinho teve uma formação religiosa. Segundo declarações de Célia Alves, sua mãe, ele frequentou igreja evangélica durante a juventude e, mesmo no auge da fama, costumava agradecer a Deus pelo sucesso alcançado pela banda. As pessoas perguntam se a gente é assim o tempo inteiro e ontem eu fiquei até muito triste que a pessoa falou, vocês são armação. Ninguém é armação, a gente trabalhou 6 anos para chegar até onde a gente está hoje e o mais importante é que a gente não está aqui por acaso, a gente trabalhou bastante e Deus dá as coisas para quem procura. Em apresentações musicais, havia momentos em que a banda interrompia a execução das canções para agradecer a Deus pelo reconhecimento obtido. Segundo relatos, isso demonstrava uma contradição entre a mensagem transmitida pelas letras e a fé pessoal que o cantor afirmava possuir. Bom, gente, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o Dinho, tá? E a banda Mamonas Assassinas. Para quem não sabe, já foi falado aqui, Dinho era cristão quando era novo, né? Sua mãe sempre foi cristã, né? Ensinou ele no caminho que se deve andar, porém, as amizades levaram ele para um outro caminho, né, de tocar em banda, poder cantar em banda e, como ele disse aqui, trabalharam muito, né, mas só que as canções dele eram muito pesadas, né, para quem acompanha, claro, foi um sucesso, todo mundo vai falar que, é normal e tudo, mas, gente, escuta aqui, o inimigo não brinca de ser inimigo, né, quando ele vê que a pessoa tem uma caminhada com Deus, nasceu num lar cristão e serve a Deus, canta na igreja, uma hora o inimigo vai trazer ele para fora. Quando trazer para fora, o que ele vai fazer? A Bíblia diz que ele está como um leão ao nosso derredor, buscando uma brecha para nos devorar. Então, gente, muito cuidado, porque o Dinho teve inúmeras oportunidades de poder retornar à casa do Senhor, até porque a sua mãe orava muito, né, buscava muito por ele, mas lamentavelmente não deu tempo. Então, é o caso, quem sabe, de você que está assistindo esse vídeo, né? Ainda há tempo. Então, não pense de maneira alguma em hesitar essa oportunidade, porque Deus quer fazer a obra na sua vida, tá? Infelizmente, ali todos que estavam no voo perderam a sua vida precocemente, tá? Acompanhe aí, tá? Essa história que foi comentada, que foi uma tragédia aí muito
triste assim para o Brasil, porque eram pessoas novas, né, no auge do sucesso e acabaram perdendo a sua vida precocemente, tá? Acompanhe aí o vídeo, tá? Deixe o seu like, que vai nos ajudar muito, tá? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber os nossos novos vídeos. Beleza, pessoal? Então, vamos pro vídeo aqui. Na música Robocop Gay, chegava uma certa hora do show, o Dinho parava a música no meio e ficava uma pausa enorme. Não sei se vocês lembram. Aquele momento onde a banda estava agradecendo a Deus pelo sucesso. Segundo Célia Alves, apesar de Dinho cantar para o mundo, ele ainda mantinha a fé cristã. Para quem não sabe, meu filho era aquele que ainda dobrava o joelho e orava. Aleluia! Aleluia! Ele ainda orava. Glória a Deus! Aleluia! Às vezes eu pegava ele de cabeça baixa. O que foi, meu filho? Não, mãe, eu só estava pensando. Estou um pouco cansado. Deus tinha avisado já. Deus avisou para ele mesmo. Ainda conforme relatos, Dinho teria sido advertido por pessoas próximas para que retornasse aos caminhos de Deus. De acordo com ela, o cantor continuava sendo um crente e, em suas palavras, era cheio do Espírito Santo. Mas, irmã Célia, o menino que aparecia na televisão, cantando, dançando, pulando, a irmã disse que em 95 ele foi cheio do Espírito Santo. Foi. Glória a Deus. O Espírito Santo trabalha da maneira que ele quer. Célia também afirma que nutria a esperança de ver o filho novamente cantando na igreja da qual um dia fez parte. O meu sonho era ver ele cantar na igreja, né? Um hino evangélico com esse Robocop não tem nada a ver, né? Abra sua mente, quem também é gente, baiano fala gente, boneca cibernética, o Robocop Valéria, que conviveu com Dinho e foi sua namorada, declarou que ele transmitia ao público uma imagem diferente daquela que realmente vivia em sua intimidade. Segundo ela, havia uma distinção clara entre o personagem artístico e a pessoa fora dos palcos. O Dinho era engraçado, porque ele tinha aquele jeito malucão, né? Que todo mundo achava que ele era doidão, que tomava umas e outras. O Dinho era super careta. Ele vem de uma criação evangélica, né, da dona Célia e tudo, passou essa orientação para ele e ele seguia isso. Então eu acho que é bem conflitante a imagem que ele passava e a pessoa que ele era. O produtor Rick Bonadio também comentou sobre a formação familiar de Dinho, destacando que ele teve uma criação sólida e era conhecido como uma pessoa de bom caráter no convívio pessoal. Era um cara totalmente boa praça, não tem jeito. Mas ele tinha uma criação muito boa, ele era um cara do bem. Após o trágico acidente aéreo que resultou na morte dos integrantes da banda, Célia Alves declarou acreditar que o sucesso do grupo havia servido a um propósito maior. Já conformada com a perda do filho, acredita que o sucesso do grupo ocorreu para a glória de Deus. E ali, igreja, quando eles estavam fazendo aquele sucesso todo, Deus usou novamente um servo dele e disse assim: irmã Célia, a irmã está preocupada com o sucesso do teu filho? Deus manda dizer assim, que esse sucesso será para a glória de Deus. Eu fiquei sem entender no momento, mas... Bom, gente, vamos lá. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala o sucesso é para a glória de Deus. Até porque Deus não depende de uma voz, de uma banda que proferem, né, palavras de zombaria, né, de palavras pesadas, né? Deus não está nesse negócio, pessoal, tá? Isso no meu ponto de vista, né? Deus tem muitas formas de ser exaltado, para ele ser glorificado, para ele ser engrandecido, né? Ah, porque esse sucesso aqui é para a glória de Deus. Não, gente, não. Se fosse para a glória de Deus, eles não teriam perecido precocemente, né? Bem sabemos que Deus deu corda, deu ali um bom tempo para que o Dinho pudesse retornar para a casa de Deus, porém, ele não quis.
né? Porque até então, gente, o sucesso ele vem muito rápido, mas para isso tem algumas coisas que estão por trás e a gente não sabe de fato o que aconteceu, né? Para que eles pudessem, em um voo, perderem ali a sua vida, né? Então, gente, entenda aqui comigo, eu não estou aqui para julgar, mas tem coisas do mundo que se toca, que se canta, que não é para a glória de Deus. Vamos dizer, Zezé de Camargo e Luciano, entendeu? Cantaram ali as canções deles, mas eram canções de amor, né? Não havia maldade nas letras, né? Não havia sensualidade, né? Mas canções de amor. A letra deles era canção de amor, romântico. E aí o que aconteceu? A família eram cristãs, os pais eram cristãs. E chegou um tempo que o Luciano decidiu vir para os caminhos do Senhor e hoje canta. Hoje tem aí seus IPs, louva ao Senhor, né? Tem os seus vídeos aí no YouTube e canta, adora ao Senhor, né? Ou seja, se fosse para a glória de Deus, estariam aqui. Sim ou não? Você concorda comigo? Então, agora me diga, aponta para onde foi para a glória de Deus que essas canções aí, que profanavam, que zombavam, que brincavam com as coisas aqui da terra, a criação, né, sobre a canção Robocop Gay e outras letras aí. Por isso que eu digo, gente, às vezes a gente tem que ter cuidado, para que essas letras pudessem estourar, as canções pudessem explodir e ter sucesso muito rápido, é porque tinha alguma coisa por trás. Isso no meu ponto de vista, tá? Agora eu quero que você dê sua opinião com relação a isso, tá? Bora pro vídeo aqui, porque tá muito bom e vamos deixar aí a mãe do Dinho terminar. Hoje eu entendo. Na visão dela, tanto a trajetória artística quanto a morte de Dinho serviram como instrumento para que, por meio do testemunho que hoje compartilha, vidas fossem alcançadas. Porque hoje eu testemunho e o sucesso é para a glória de Deus mesmo. Porque Jesus tem salvado almas através desse testemunho. Ainda assim, há divergências quanto à interpretação de sua trajetória. Alguns acreditam que, apesar da irreverência pública, Dinho nunca abandonou completamente a fé. No entanto, para muitos, torna-se difícil sustentar essa visão ao considerar que, em vida, o cantor interpretava músicas de conteúdo considerado imoral. Essa discussão se intensifica ao se observar declarações do próprio Dinho em entrevistas. Graças a Deus, a gente tem tendo um monte de empenho e vamos tentar aí chegar a um número razoável de 1 milhão de cópias. E visto que a gente está aí em boas condições físicas, o departamento médico liberou todos nós somos músicos de Cristo. Nas quais ele afirma: nós somos músicos de Cristo. Nós somos músicos de Cristo. A frase levanta questionamentos sobre o real sentido de suas palavras. Teria sido uma afirmação sincera, uma provocação, ou apenas mais uma de suas brincadeiras características? Caso tenha sido uma brincadeira, surge outra indagação. Por que utilizar o nome de Cristo dessa forma? Encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus! Para aqueles que conhecem os princípios do Evangelho, é claro o ensinamento de que o nome de Deus não deve ser usado em vão. Bom, gente, chute aqui. Eu não tinha visto ainda essa brincadeira aí do Dinho, né? Como se fosse um jogador de futebol dando uma entrevista e ali usar, né? Nós somos músicos de Cristo, tendo em vista que as canções eram imorais, né? Canções pesadas. E ele traz esse relato aí. Gente, é pesadíssimo. A gente não pode, de maneira alguma, fazer esse tipo de coisa, né? Brincar de qualquer forma. E outra coisa, ali não era o momento para falar o nome de Cristo. Brinque com outra coisa, gente. Mas não faça isso, gente. Sério mesmo. Tem muita gente que brinca com as coisas de Deus, rodopia, fala umas línguas aí brincando, né? Até eu, quando era mais novo, eu fazia essas coisas, né? E às vezes, assim, eu até brinco com algumas pessoas aqui sobre algumas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, né? Esses pulos, esses saltos. Claro, tem os mistérios de Deus, né? E a gente sente quando é algo de Deus, e a gente sente quando não é. A Bíblia diz que nós temos que ter discernimento, e a gente tem que pedir isso a Deus, tá, pessoal? Então, pessoal, é sério, vamos ter cuidado, vamos vigiar, tá? Não vamos brincar com as coisas de Deus, beleza? Vamos aqui pro vídeo.
A própria Bíblia orienta: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Esse princípio também é reforçado por estudiosos e líderes religiosos, como professores católicos, que ressaltam a importância do respeito e da reverência ao nome de Deus e de Jesus. Por isso, o segundo mandamento proíbe exatamente isso. Usar o nome de Deus em vão, do próprio Cristo, em piadas, né? Em, não sei, frases jocosas. Não. O que é santo, precisa ser respeitado, precisa ser venerado. Então é preciso ter essa reverência com o nome de Deus, ter esse respeito com o nome de Deus. Graças a Deus a gente tem tendo um monte de empenho e vamos tentar aí chegar a um número razoável de 1 milhão de cópias. E visto que a gente está aí em boas condições físicas, o departamento médico liberou todos nós somos músicos de Cristo. Dessa forma, permanece a reflexão. Tais declarações teriam sido uma forma de deboche direcionada aos músicos cristãos ou uma resposta indireta às críticas feitas por evangélicos à banda? A interpretação, até hoje, divide opiniões. Enfrentamos até crítica de muitos irmãos. Irmã Célia, a irmã não criou teu filho na igreja? Aonde se viu, irmã, aquele jovem, irmã, daquele jeito? Mas essa não foi a única vez que o Dinho usou o nome de Jesus em suas brincadeiras. Também durante uma apresentação em um programa de TV, ele voltou a brincar com o nome de Jesus. Dessa vez, ele aponta os dedos ao cameraman cabeludo e, como se este fosse Jesus, ele faz uma brincadeira dizendo: Eu adoro estar com Jesus. Notamos que ele diz bem claro: Eu adoro estar com Jesus. Eu adoro estar com Jesus. Como Dinho fazia piada de tudo isso, despertou a brincadeira pelo fato do cameraman ser cabeludo. Mas para que fazer brincadeiras justamente com Jesus, ainda mais o Jesus que sua mãe sempre dizia que o amava? Em seguida, olhando para a plateia e apontando o dedo ao cameraman, Dinho é sarcástico quando diz: Minha mãe falou: filho, encontre Jesus em sua vida. Eu encontrei. Ouça com atenção novamente. Minha mãe falou: filho, encontre Jesus em sua vida. Eu encontrei. Isso que ele disse num tom de deboche, como se o cameraman, por ser cabeludo, fosse o Jesus que sua mãe sempre falava, para que voltasse a louvá-lo na igreja de onde o dia ele saiu. O meu sonho era ver ele cantar na igreja, né? Um hino evangélico. Além de Dinho, outros integrantes da banda também utilizaram expressões religiosas em entrevistas. O baixista Samuel afirmou, em uma revista da época, que gostava de Deus e se considerava um músico de Cristo. A declaração gerou questionamentos, considerando o estilo e o conteúdo da banda. Evidentemente, um músico de Cristo jamais tocaria numa banda como Mamonas Assassinas. Mas mencionar o nome de Cristo em suas... Bom, gente, era isso que eu estou falando, tá? Como é que a gente vai... essa banda vai ser para engrandecer o nome de Deus? Olha a zombaria, pessoal. Analise comigo, não é? Em plena ao vivo ali na TV, ele vai lá e a mãe brinca ainda, né, com uma coisa: meu filho, encontre Jesus, ou seja, a mãe evangelizando ele com toda seriedade, orando, buscando, consagrando a vida por causa do filho. Filho, encontre Jesus, vai ao encontro de Jesus, meu filho, ou seja, se converta, saia desses maus caminhos, faça o que tem que ser certo, sabe, aconselhando ele, e ele em plena TV, né, em rede pública, ele vai e aponta pro cameraman, que tem um cabelo grande, e ali, de forma sarcástica, né, irônica, brinca ali, ó: a mamãe mandou encontrar, tá aqui, encontrei Jesus, agora encontrei ele. Gente, é sério, pessoal. Como é que essa banda vai ser para engrandecer o nome de Deus? Sabe, eu não sei quem foi essa pessoa que disse para a mãe dele, né, que essa banda seria para engrandecer o nome de Deus, né, para exaltar o nome de Deus. Não, nunca na vida, tá? Vamos acompanhar aqui, gente. Brincadeiras foi uma forma de zombar? O departamento médico liberou todos nós somos músicos de Cristo. A Bíblia ensina que o ser humano colhe aquilo que planta, indicando que escolhas geram consequências naturais. Segundo essa perspectiva, Deus não age como um agente punitivo direto, mas permite que as pessoas vivenciem os resultados de suas decisões. O sofrimento, quando bem compreendido, pode gerar aprendizado e transformação. Para muitos cristãos, o livre-arbítrio concedido por Deus permite que cada indivíduo
escolha seus caminhos. No caso dos Mamonas Assassinas, a opção por determinado estilo artístico foi uma decisão humana, não divina. É amplamente reconhecido, dentro do pensamento cristão, que o uso irreverente do nome ou das obras de Cristo é considerado uma prática grave. A tradição bíblica afirma que toda forma de desrespeito a Deus configura pecado, conforme o princípio expresso no mandamento. O Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Esse entendimento estabelece a orientação de que não se deve blasfemar nem utilizar de forma leviana aquilo que é considerado sagrado. O mandamento se aplica a diversas situações, especialmente ao uso banalizado, fútil ou irresponsável dos nomes de Deus, seja em discursos públicos, produções artísticas ou manifestações culturais. Eu não tenho nenhum preconceito e nenhum tipo de sei lá, querendo prejudicar ninguém. Eu simplesmente escrevo coisas que eu acho que vai fazer o público dar risada. Diante disso surge a questão: figuras públicas que fizeram uso jocoso ou irreverente do nome de Jesus teriam sofrido consequências diretas por tais atitudes? Ou seria mais adequado interpretar esses acontecimentos como parte de um contexto mais amplo, relacionado às escolhas individuais e às consequências naturais de cada trajetória? De acordo com a teologia cristã, Deus concedeu ao ser humano consciência e liberdade de escolha, permitindo que cada pessoa compreenda que suas ações produzem efeitos. O apóstolo Paulo sintetiza esse princípio ao afirmar que tudo o que o homem semear, isso também colherá, reforçando a ideia de responsabilidade pessoal. Nesse contexto, o entendimento cristão sustenta que Deus não age como um agente punitivo imediato, mas que, em muitos casos, permite que as consequências das escolhas humanas se manifestem. Essa permissão não seria um ato de vingança, mas parte de um processo pedagógico voltado ao amadurecimento espiritual e moral do indivíduo. Ainda segundo essa perspectiva, o sofrimento pode, em determinadas circunstâncias, tornar-se um elemento de reflexão, conversão e transformação pessoal. A própria morte, conforme a fé cristã, não representa necessariamente um fim definitivo, mas pode ser compreendida como uma transição para outra etapa da existência. É nesse cenário que se insere o debate sobre artistas e figuras públicas, como os integrantes da banda Mamonas Assassinas, frequentemente citados em discussões religiosas. Segundo essa leitura, suas escolhas de vida e expressão artística decorreram do exercício do livre-arbítrio, sendo resultado de decisões pessoais e não de imposições divinas. Deus permitiu fazer aquele sucesso todo e falou: agora, para você não se contaminar, vem aqui. E levou. Dentro dessa interpretação, a atuação de Deus não estaria relacionada a um castigo direto, mas à permissão de que a realidade seguisse seu curso. O princípio popular de que Deus escreve certo por linhas tortas é frequentemente utilizado para explicar como acontecimentos trágicos podem ser ressignificados como lições ou alertas, e não como punições. Por fim, a doutrina cristã afirma que o julgamento final e o destino eterno não pertencem ao ser humano, mas a Deus. Assim, independentemente das escolhas feitas em vida, cada pessoa estaria sujeita a um juízo final baseado em critérios espirituais que ultrapassam a compreensão humana. Dentro dessa interpretação, a morte dos integrantes não é vista como castigo, mas como um acontecimento trágico que gerou reflexões profundas. A crença é que, no juízo final, cada pessoa será julgada por suas obras e intenções, conforme sua consciência e responsabilidade. Assim, o debate permanece aberto entre fé, cultura, arte e responsabilidade moral, convidando cada indivíduo a refletir sobre o peso de suas palavras e escolhas. Bom, gente, chegamos ao fim do vídeo, tá? Como foi relatado aqui, foi dito que o julgamento não cabe ao ser humano, a nenhuma pessoa sobre a terra, tá? Mas sim a Deus. Mas, diante das colocações, das palavras, das zombarias, das atitudes, a gente pode aqui tecer o nosso comentário, né? Tecer a nossa opinião com relação a isso, tá? Então, gente, você que é cristão, você que é evangélico, o que você acha disso? Comente aqui. Qual é a atitude correta que devemos tomar? Você deve ter respeito e reverência a Deus?
Você deve usar o nome de Deus em vão? A Bíblia diz que não, porque toda vez que quando você usa isso, a própria Bíblia diz que é pecado. Então, que a gente tenha muito cuidado. Você, quando estiver na frente dos seus amigos, na igreja, em qualquer lugar, na pizzaria, em qualquer lugar, uma lanchonete, ou no momento de descontração, evite brincar com o nome de Deus. Evite brincar com as coisas de Deus. Tá ok, gente? Eu sei que muita coisa acontece nas igrejas, como aqui em vídeos que eu já reagi, as pessoas rodopiando, falando em tipos de línguas estranhas aí, né? E não cabe a gente julgar, mas cabe a gente ter o discernimento, né? E entender o que é de Deus, o que não é de Deus. E a gente aqui tá para terceira opinião, né? Reagir e trazer aqui conteúdo para você que você possa enxergar de uma forma clara, tá? Se você fizesse algo diante da justiça, você ia ter que pagar por isso. Como foi dito aquilo, tudo aquilo que o homem semeia, um dia ele vai ceifar, né? Vai colher, né? Um dia que ele colheu, ele plantou, ele vai colher aquilo que ele plantou. Beleza, pessoal? Tá? Gente, é isso, tá? Eu conto com o seu like, com o seu apoio, tá? Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para receber novos vídeos, tá ok, gente? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.